Não lembro quando eu li O Rinoceronte pela primeira vez, mas eu lembro quando eu reli, em 2021. A peça, então, ganhou um significado diferente nessa releitura. Não só porque eu não era mais o mesmo, mas também pelo período distópico de um Brasil em seu pior ano de pandemia. Uma peça de 1959 ecoando em 2021, mas também hoje, em 2023. E até quando? Eugênio Ionesco é um dramaturgo nascido em 1909 em Slatina, uma pequena cidade no sul da Romênia, que na época tinha menos de 10 mil habitantes. Pouco depois de seu nascimento, ele e sua família mudam-se para a França, e ele só retornaria à Romênia por volta de seus 13 anos. França e Romênia. Países que ele frequentaria durante sua vida, os principais locais da história de Ionesco que viria a ser reconhecido como um dos principais nomes do dito teatro do absurdo. Esse termo foi criado pelo crítico Martin Eslan para identificar diferentes dramaturgos que ganharam reconhecimento nos anos 60, ainda que o próprio Ionesco preferisse o termo insólito para o seu teatro. O Eslan percebeu pontos em comum nesses escritores e retirou do próprio Ionesco o termo absurdo, e ele cita o seguinte trecho: absurdo é aquilo que não tem objetivo. Divorciado de suas raízes religiosas, metafísicas e transcendentais, o homem está perdido. Todas as suas ações se tornam sem sentido, absurdas, inúteis. Essa fala de Ionesco ecoa a filosofia existencialista representada nas visões de Albert Camus e Jean-Paul Sartre. E é interessante que esses filósofos também escreveram peças de teatro, mas a expressão de suas ideias, de sua filosofia, se deu muito mais no teatro do absurdo. Se os filósofos eles falam sobre o absurdo em suas peças, ainda mais Sartre, o teatro do absurdo apresenta, concretiza esse absurdo no palco. A diferença é crucial. Ionesco trabalha esse absurdo em sua obra de diversas maneiras. Os personagens se contradizem, por vezes tem certa crise de identidade, onde algumas personagens não têm nome, ou então várias possuem o mesmo nome. A lógica e a valorização da linguagem é quebrada, distorcida. O corpo gestual, por vezes, contradiz a palavra que a pessoa está dizendo. Enfim, Ionesco tentou ampliar a linguagem do teatro, especificamente a dramaturgia, e para ampliar essa linguagem, era preciso enfrentar esse absurdo. Sentir o absurdo do prosaico e da linguagem, sua falsidade, já é ir além dele. Para ir além dele, temos, antes de mais nada, de mergulhar nele. O cômico é o desusado em seu estado puro. Para mim, nada é tão surpreendente quanto o banal. Eis aqui o surrealismo, ao alcance de nossas mãos, na nossa conversa cotidiana. O absurdo no cotidiano, o cômico e o trágico ao mesmo tempo. O herói em sua tarefa infinita de levar a pedra até o alto da montanha. Como disse Camus, é preciso imaginar Sísifo feliz. E Ionesco fala: 2 estados fundamentais de consciência constituem a raiz de todas as minhas peças. Esses 2 sentimentos básicos são o da evanescência por um lado e o do peso por outro. Da transparência irreal do mundo e de sua opacidade. Evanescência e peso. Tá, mas e a peça? E o rinoceronte? A peça tem 3 atos e começa em uma pequena praça, numa cidade do interior. Qual cidade? Não importa. Ainda que convenhamos, lembra a própria Slatina do Ionesco, não? É um domingo de verão, próximo ao meio-dia, céu azulado. No meio do palco há um sobrado. O térreo desse sobrado é uma mercearia. À direita da mercearia há uma pequena rua e depois um café, com suas mesas e cadeiras. Surge então nosso protagonista, Bérenger. Ao mesmo tempo surge seu amigo, Jean. Cada um vindo de um lado, se encontram ao mesmo tempo. Essa simetria do encontro logo no início é muito simbólica para a peça. Jean é descrito como: está cuidadosamente vestido, terno marrom, gravata vermelha, colarinho engomado, chapéu marrom, é um pouco corado, usa sapatos amarelados, bem engraxados. O que o contrapõe a Bérenger, que tem a barba por fazer, está sem chapéu, despenteado, as roupas amarrotadas. Tudo nele denota negligência. Tem um ar cansado, sonolento, de vez em quando boceja. Ah, ele está sem gravata. Eles marcaram esse encontro, ainda que somente Bérenger esteja atrasado. Esse é o setup inicial, um encontro entre os 2 amigos. Mas tem também alguns personagens cotidianos, genéricos, que rodeiam essa cena, como a dona e o dono da mercearia, uma mulher, enfim. Jean está constantemente repreendendo Bérenger por sua indisciplina, falta de ambição e vontade. Bérenger
por outro lado, está cansado, de ressaca. Escuta cada apontamento de seu amigo sobre sua aparência, seu estado, mas ele não reage, é apático. Isso persiste até que Berenger esboça uma reação dizendo que não tem nenhuma distração em sua vida, que se aborrece na cidade, que não foi feito para o trabalho que faz, trabalhando 8 horas todos os dias no escritório, e quando tem férias é somente 3 semanas. Sábado à noite é o que lhe resta. Só que o Jean passa pelo mesmo e rebate falando pro amigo ter vontade. Quer dizer, se ele consegue, por que o outro não conseguiria, não é mesmo? É uma questão lógica. Se são iguais e vivem o mesmo, Berenger tem de conseguir, não? Berenger diz que nem todo mundo tem vontade e que ele simplesmente não consegue se habituar com a vida. Momentos depois dirá que por isso recorre ao álcool, que o acalma, o distrai, o faz esquecer de suas angústias. Dirá que bebe para não ter medo, e que há anos se sente cansado. Sinto a cada instante o meu corpo como se ele fosse de chumbo, ou como se eu carregasse um outro homem nas costas. Ainda não me habituei comigo mesmo. Não sei se eu sou eu. E Jean responde: todo mundo tem que se habituar. Ou será que você é de natureza superior? Mas o que seria essa natureza superior? A conversa continua brevemente até que um som, ainda distante, mas se aproximando depressa, um ruído de um animal correndo, ofegante. Jean e Berenger continuam. O som cada vez mais alto. A garçonete chega para atendê-los. Berenger está quase gritando para se fazer ouvir, mas sequer percebe esses ruídos. Jean também, até que não suporta mais e pergunta sobre o que está acontecendo. A garçonete repete a pergunta. Berenger, ainda apático, ainda sem perceber o som, tenta continuar a conversa, mas já não é possível ouvi-lo. Agora, o ruído é ensurdecedor. E finalmente Jean nota. Um rinoceronte. A partir daí começam a entrar os outros personagens. Essas figuras genéricas. O merceeiro e a merceeira, a dona de casa, o patrão, o elegante senhor idoso, o lógico e o seu monóculo. A fala se repete. Um rinoceronte. As reações se repetem. Todos se repetem. Menos Berenger, apático. Ainda que a poeira levantada pelo animal lhe incomode. Após o susto e toda a poeira, todos, menos Berenger, se ajeitam. Então os personagens começam a conversar. E são conversas quase simultâneas, como num restaurante lotado. 2 são particularmente importantes. O senhor idoso com o lógico, Jean com Berenger. A fala de um parece responder à conversa do outro. Uma relação de paralelismo é criada, onde Berenger parece espelhar o senhor idoso e Jean parece espelhar o lógico. Mas o que se segue é que Jean fica profundamente impactado com o que aconteceu. Algo inadmissível para ele, e de algum modo tenta convencer Berenger sobre isso, já que o amigo faz pouco caso, afinal de contas, era um rinoceronte. E daí? Já está longe, já passou. Os dois discutem sobre isso, Berenger permanece sonolento, ele boceja várias vezes, mas irrita-se com toda essa apreensão de Jean. Berenger não liga, não quer ligar, nem para o rinoceronte, nem para a vida. Jean tenta, quase como um coach, a fazer com que o amigo viva, e para isso ele tem receitas para se tornar um espírito vivo. Como um coach mesmo. Teria que se interessar por cultura, literatura, cuidar da própria aparência, começar a se vestir corretamente, economizar no álcool, aproveitar o tempo livre. E ele diz: você tem 8 horas de trabalho. Como eu, como todo mundo. Mas e o domingo? E as noites? E as 3 semanas de férias no verão? Com método, isso basta. 4 semanas é o suficiente, segundo Jean. Tudo isso ecoa com os discursos sobre produtividade de hoje, sobre ser humano máquina, o indivíduo desempenho, a autoexploração disfarçada de aprimoramento, de evolução, de progresso. Jean é um ser programado, seu tempo é do cronômetro. Em outro momento ele chega a dizer que nunca sonha, que é dono de seus pensamentos e que somente segue em frente. Até o seu descanso, seu ócio, é programado. Sob a ótica da utilidade, o tempo livre não pode ser desperdiçado. É ilógico. Mas o clima muda. É mais leve agora, ainda que a insensibilidade permaneça. Esse lugar de excesso de palavras através das repetições, de esvaziamento de discurso e dos ruídos ensurdecedores. E de novo surge um som ao longe. Um ruído de um animal, correndo, ofegante, se aproximando rapidamente, mas do lado oposto. As conversas continuam, mas não percebem o barulho que está cada vez mais alto. E mais. E mais. E então o segundo rinoceronte. Ou seria o primeiro? Era o mesmo rinoceronte ou era outro? Tem um chifre ou 2? Se tem um, é um rinoceronte da Ásia. Se tem 2, é da África. Não? A conversa vira discussão. A discussão se torna briga entre os amigos. Jean vai embora e Berenger desiste de ser um espírito vivo.
Agora, na primeira parte do segundo ato, estamos no local de trabalho de Berenger, um departamento de editora de livros de direito. Ufa! Outros personagens surgem. Esses têm nome. O ato começa com Botar, Dudar, Daisy e Sr. Papilão discutindo sobre o ocorrido. Botar é o puro negacionista, aquele do meme. Eu só acredito vendo. Eu vendo, não acredito. Dudar é o falso cético, um conformista, imóvel, que tolera o intolerável em nome de uma falsa lógica que ele insiste em criar para si. Daisy é uma mulher pela qual Berenger é apaixonado, e inicialmente é um pouco como ele, não apática, mas indiferente, e depois acaba ficando um pouco como Dudar, tolerando o intolerável. Por fim, o Sr. Papilão é como um gerente dessa empresa. Não é o chefe, mas age como tal. Está interessado em última instância no seu trabalho, em bater as metas. Então todo o resto não lhe importa. A cena começa e Botar não acredita que um rinoceronte tenha aparecido na cidade, ainda que Daisy diga que viu e Dudar mostre a notícia no jornal. Não acredito em jornalistas. Por mim, tenho as minhas opiniões. Só acredito no que vem aos meus olhos. Berenger chega e a discussão persiste. Afinal, se nunca houve um rinoceronte nessa cidade, então como agora? Daisy diz que é só começar. E pronto. Botar custa acreditar. Ele não quer acreditar. Fala em psicose coletiva, e no final chamará tudo isso de um falso mistério. Mas então, entra em cena a senhora Buff. Eu acho que é assim que se diz. O marido dela trabalha ali com eles e ela veio avisar que ele não foi ao trabalho por conta de um resfriado. Só que ela tá assustada e arfando. Estava sendo perseguida por um rinoceronte desde que saiu da sua casa. Um estrondo, e os degraus que levavam até a porta do escritório desmoronam. É possível ouvir os barulhos do animal. Agora, Botar não tem como negar. E mesmo vendo, diz: como é possível uma coisa dessas num país civilizado? Até que a senhora Buff reconhece. É o seu marido. E o rinoceronte a reconhece de volta, com um som violento, mas terno. E ela decide ir até o marido. Não quer abandoná-lo. E ela dá um jeito. Pula. Todos assustados, menos o chefe. Mas e agora? Como fica o trabalho? Pensa o Sr. Papilão. Como sair dali? Pensam os funcionários. Os bombeiros são acionados e, relutantemente, o Sr. Papilão cede. É uma força maior. Fim dessa primeira parte. Tá, beleza. Mas e o rinoceronte? Na segunda parte desse ato, estamos na casa de Jean. Berenger chega à casa do amigo, um pouco angustiado. Já Jean, um tanto irritado. Algo está errado. Jean não reconhece a voz de Berenger. Berenger também não reconhece a voz de Jean. Berenger quer se desculpar pela briga com o amigo. É nítido sua mudança de postura em relação aos rinocerontes. Agora há uma preocupação por parte dele, o que contrasta com Jean, que está estranho, com dor de cabeça, especificamente na testa. Sua voz começa a mudar mais, uma rouquidão. Berenger percebe um galo entre o nariz e a testa do amigo. Sua pele começa a ficar mais esverdeada, a endurecer. Sua respiração começa a fazer um ruído, tosse pesadamente. Berenger sugere um médico, mas Jean só confia em veterinários. A situação fica cada vez mais intensa e Jean cada vez mais irritado. Suas ideias não batem. Mas mais do que isso, esse Jean não é o mesmo do início da peça. O sujeito programado, maquinizado, que tem força moral, agora quer derrubar tudo. A própria moral, a filosofia, os valores, o humanismo. Isso tudo é antinatural e agora só a natureza importa. Jean entra no banheiro. A comunicação está cada vez mais impossível. Eles não se entendem, e Jean está cada vez mais parecido com um rinoceronte. Cada vez mais até que... finalmente, um rinoceronte. Jean, o cartesiano, aquele que se dizia dono do próprio pensamento, logo da própria existência, o homem-máquina, é então levado pela massa. Agora, só a natureza importa. A natureza é o superior. E no desespero, Berenger foge. O animal ocupa tudo, destrói tudo. O que pensava ser um caso isolado, agora toma conta da sociedade. Mas era evitável? Como? Começa o último ato e agora estamos no quarto de Berenger, muito semelhante, por sinal, ao quarto de Jean. Dudar, o conformista, chega. Berenger está tenso, não quer se transformar num rinoceronte, e pergunta ao colega se sua voz está normal, se não está rouca. A mudança começa pela voz, então, ou é pela cabeça? Mas o que de fato está acontecendo? Eles especulam, buscam respostas. Um acesso de loucura? Uma doença? Se é uma doença, então é uma epidemia. Seja o que for, Dudar está conformado com a situação. Berenger agora é muito semelhante ao Jean do início, inconformado. Chega a dizer, se isso tivesse acontecido fora daqui, num outro país,
E se eu tivesse tomado conhecimento pelos jornais, poderia discutir calmamente o assunto, estudá-lo sob todos os aspectos e tirar objetivamente todas as conclusões. Organizaríamos debates acadêmicos, faríamos vir sábios, escritores, juristas, mulheres sábias, artistas. E também gente do povo, para tornar o assunto mais interessante, apaixonante e instrutivo. Mas quando você foi tomado de perto pelos acontecimentos, quando você de repente foi posto diante da realidade brutal dos fatos, não pode deixar de se sentir atingido diretamente. A surpresa é grande demais para mantermos o sangue frio. Por mim, estou surpreso. Não me conformo. E os ruídos dos animais se tornam sons ambientes. E Dudar já se habituou. Daisy chega e entra na conversa. Relata sobre novos rinocerontes, amigos, parentes, enfim. Todo mundo conhece alguém que se transformou. Dudar vai embora. Restam Daisy e Beringer, o casal. E de alguma forma os que restaram da humanidade. Eles fazem planos, mas aos poucos as desavenças começam a aparecer. Se Beringer tem um certo nível de desespero, Daisy, como Dudar, está conformada. E além disso, demonstra certa complacência com os animais. Quer compreendê-los, aprender sua linguagem. Mas qual? Beringer pensa em ter filhos e regenerar a humanidade. Daisy quer uma conciliação com os bichos. Começa a enxergar a harmonia entre eles. Começa a admirá-los. É impossível um acordo. Ainda que se entendam, divergem completamente. Daisy não suporta ser diferente da maioria e sai. Beringer fica sozinho, o último ser humano, isolado. Quer continuar lutando, quer que as coisas voltem a ser como eram. Mas como? É possível que os rinocerontes voltem a ser humanos? E diz, primeiramente, para poder convencer, é preciso falar com eles. Para falar com eles, é preciso que eu aprenda a língua deles, ou que eles aprendam a minha. Mas que língua eu falo? Ser ou não ser rinoceronte? Eis a questão. Deveria ter se transformado também? Beringer se arrepende. Até que, infeliz daquele que quer conservar a sua originalidade. Muito bem, pior assim. Eu me defenderei contra todo mundo. Sou o último homem, hei de sê-lo até o fim. Não me rendo. A peça foi apresentada pela primeira vez em 31 de outubro de 1959, em Düsseldorf, na Alemanha. E a plateia alemã rapidamente identificava o que estava acontecendo, o que estava sendo dito ali. É evidente, até pelo contexto pós-guerra, as referências ao nazifascismo, mas acredito que Ionesco vai além disso, e para ir além, como ele disse, é preciso mergulhar nesse absurdo. Ele aponta para esse fenômeno de massa, um comportamento de manada, que nivela e muitas vezes até apaga a individualidade. Aponta para um certo preceito de igualdade e também de uma opressão normativa. É o Jean pedindo para o amigo se habituar. Não se trata, porém, de exaltar o indivíduo, num sentido neoliberal, de um ser humano heróico, isolado, autossuficiente. Esse ser é atacado frontalmente durante toda a peça, e é no que Beringer se transforma no final. Mas ele já perdeu, já é o último homem. Ele, inclusive, já entra derrotado. Sua revolta é patética, sua resistência é inútil por ser isolada. Sua recusa em ser rinoceronte é inútil, porque toda identificação é falha. O absurdo está tanto no Beringer do início, conformista, apático, que não suporta a vida e a sociedade, mas também no Beringer do final, isolado, com uma revolta tardia, infantil, não porque ele ama o ser humano, mas por não conseguir ser como os rinocerontes. Outro ponto nessa referência do totalitarismo através dos rinocerontes é que eles são uma força conjunta, sem liderança e surgem no próprio cotidiano. São nossos familiares, amigos, colegas de trabalho que se transformam. O absurdo surge no dia a dia, desde antes do próprio rinoceronte, na própria conversa, na repetição, no discurso esvaziado, na falta de lógica da própria lógica. É o que disse e fez Ionesco. Para emprestar irrealidade ao real, é necessário emprestar realidade ao irreal. O surreal é cotidiano, o absurdo é a norma. Em determinado momento de sua vida, Ionesco decide se arriscar como ator e acaba escrevendo sobre isso. Ele diz: aprendi que cada um de nós é todos os outros, que minha solidão não for real e que o ator, melhor que qualquer outra pessoa, pode compreender os homens por compreender a si mesmo. Aprendendo a interpretar, aprendi também, de certa maneira, a admitir que os outros são nós mesmos, que nós mesmos somos os outros e que toda solidão se identifica. Beringer é também todos os outros durante a peça. É, portanto, tola a vontade de Beringer, sua suposta superioridade enquanto ser humano. E ele nem percebe.
Está preso demais em si mesmo, em sua própria casa, em sua própria individualidade. Inclusive, a relação do espaço indica isso. Conforme os rinocerontes tomam conta do espaço exterior, Beringer fica cada vez mais preso em si, em sua própria casa, mais isolado dos outros que estão consigo. Seu olhar para o outro é distanciado, que não vê e nunca viu o outro enquanto ser, porque é um olhar voltado para si mesmo. É aquele que numa videochamada olha para si a conversa inteira. Se não vejo o outro, se apenas me vejo, jamais enxergarei o outro enquanto ser. Já Jean, no início, por exemplo, olha para o outro enquanto máquina que, mesmo que falha, pode se aprimorar, pode se atualizar. O outro não pode ser obsoleto, tem de ser útil, tem de estar dentro das normas. Ele não enxerga o outro enquanto um coletivo de diversos, mas enquanto um grupo de iguais. A única diferença que ele vê é uma relação vertical de superioridade. É superior quem é útil e cumpre seus deveres, quem segue as normas e está atualizado, como um software. É inferior quem não faz isso. Mas calma, basta ter vontade e irá conseguir. Afinal, somos todos iguais. Muito da peça, claro, foi inspirado nas próprias vivências do escritor. Suas memórias da Romênia de 1938, por exemplo, quando conhecidos seus aderiram ao Guarda de Ferro, um grupo fascista liderado por Cornélio Zelaya Codreanu, o mini-Hitler do período. Em suas memórias, Ionesco diz: "Lembrei-me de que, no curso de minha vida, tenho ficado muito impressionado pelo que podemos chamar de correntes de opinião. Sua rápida evolução, seu poder de contágio, que é o mesmo de uma epidemia de verdade. Repentinamente, as pessoas se deixam invadir por uma nova religião, uma nova doutrina, um novo fanatismo. Em tais momentos, testemunhamos uma verdadeira mutação mental. Não sei se já notaram, mas quando as pessoas não compartilham mais as nossas opiniões, quando não conseguimos mais nos fazer compreender por elas, temos a impressão de estarmos vendo monstros. Rinocerontes, por exemplo. Ficam com essa mesma mistura de candura e ferocidade, e se tornam capazes de nos matar com consciência tranquila. E a história demonstrou que no último quarto de século as pessoas assim transformadas não só parecem rinocerontes, mas realmente transformam-se em rinocerontes." Em determinado momento, após a transformação de Jean, Beringer diz: "Uma voz pode mudar. Isso acontece, infelizmente. A voz, o discurso." Jean, inclusive, é uma referência a um evento da vida de Ionesco, quando ele presenciou um colega se transformar em um fascista. Ele lembra: "Eu falei com ele. Ainda era um homem. De repente, diante dos meus olhos, o resto já sabemos." E essa transformação começa gradualmente num tempo que remete à sedução. Mas começa por onde? Pela voz? Pela cabeça? Não sabemos. Mas de repente, o ciclo se repete. Mesmo após tudo isso, Ionesco viu, durante os anos 80, sua terra natal ser violentada nas mãos do regime comunista de Nicolae Ceausescu. Suas peças, inclusive, seriam banidas. E ele só desejaria que elas fossem apresentadas, mesmo após sua morte em 94, somente depois que o país respeitasse genuinamente os direitos humanos. Uma peça de pós-guerra e pré-ditadura. As perguntas, no entanto, seguem as mesmas. O que fazer? Como se comunicar? Queremos nos comunicar? Queremos o contato com esse outro? Estamos disponíveis para isso? Como trazer um rinoceronte de volta? Essa volta é possível? Ou ainda, e se eu for o rinoceronte? E o ciclo se repete. Na real, que nem acredito que seja um ciclo, nem que se repita, mas que, assim como na música, seja como a variação de um tema. A gente sabe o que vem depois, ainda que não exatamente. A gente sabe. Tem uma certa previsibilidade, não? Eu acho que sim. Se você chegou até aqui, de verdade mesmo, valeu. Um beijo no coração e até mais. O que eu tô fazendo no YouTube? Meu pai, o que eu tô fazendo? Vamos lá.